Olá pessoal, tudo bem? Então, nós chegamos no nosso 24º capítulo deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. E nós estamos tendo lições preciosas com esse livro de mediunidade, de processo obsessivo, da importância da transformação para o bem. Esse capítulo, então, que se chama Luta Expiatória. É muito interessante, ao mesmo tempo dramático até, a situação que nós vamos nos deparar, mas ao mesmo tempo a importância da reencarnação, a importância como instrumento educativo, pedagógico e de transformação. Então vejam que nós encontramos o Américo, que é um jovem e ele está então na sessão mediúnica que, como eu disse no capítulo anterior, nos dá a entender que nesse momento aqui das narrações, as reuniões mediúnicas se davam com o público. A mesa, como muito no passado já acontecia. Eu que nasci em lar espírita, há muitos anos atrás acontecia a reunião mediúnica e as pessoas da plateia acompanhavam. Aliás, como o próprio Kardec realizava. E depois, posteriormente, nós fomos estudando, foi se aperfeiçoando e hoje as reuniões mediúnicas acontecem apenas com aquele grupo que já estudou, que já aprendeu, que já está apto a trabalhar com a mediunidade no trabalho mediúnico. Nesta situação, então, dá a entender que o jovem está na plateia e ele cai, acometido de uma doença que ele já tinha, parecendo como que tremores, ele cai ao chão. A reunião mediúnica já estava no final. E o Aulo então explica para a espiritualidade, para o André e para o Hilário, que aquele irmão era cometido de um processo expiatório muito complicado desde a infância, decorrente do seu passado delituoso. É interessante nós observarmos aqui a importância da gente tratar muitas vezes o nosso próximo em delito, em situação totalmente desconexa com a realidade ou desprovida da religiosidade, que cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão perdidos na criminalidade, terão outras chances, muitas vezes dolorosas, de ressarcir o seu passado. E é a situação então do Américo, este jovem que caiu lá na reunião, caiu no chão, acometido dessa doença. E ele nessa luta devido ao seu passado, desde jovem, ele vivenciava essa experiência na carne de dor com essa doença, fazendo todo tipo de medicamentos possíveis à época. E ele, com toda essa situação, se sentia impotente, não tinha grandes ambições, nos dá a entender também em processo de depressão, se sentia inútil, inservível. E aí, nessa situação, como a reunião mediúnica estava finalizando, nós percebemos a proteção que a espiritualidade oferece. Mesmo quando termina uma reunião mediúnica ou um trabalho público, que ele continua na esfera espiritual. Esse jovem se dirigiu para o seu lar, ainda vivenciando aquele drama que ele vivenciou na reunião, no salão do centro, ele voltou à sua casa. Então o Aulus conta que ele ficou muito tempo na espiritualidade em lutas por hipnotizadores por conta do mal que ele havia cometido. Não fosse a sua mãezinha amorosa que o acolheu para esta encarnação, lhe dando chances para rever o passado, para se transformar e para modificar-se, juntamente com seu pai, que era o companheiro dos crimes, das maldades praticadas na última vida. Ele vivia então
sob a insulina, malarioterapia e eletrochoque. Mas nenhum desses tratamentos estava lhe surtindo efeito. É muito interessante porque o Hilário pergunta então se o amigo ele era doente físico ou doente da alma. E o Aulus lhe diz que é doente da alma, que refletia no corpo físico. E o Hilário também pergunta, quando ele tem essa situação, se tratava de um transe mediúnico. E o Aulus então responde: o enigma de nosso irmão é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado a sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Então ele tinha toda essa influência. Por conta da doença mental, ele ficou mais sensível. Então ele recebia os eflúvios dos espíritos que o hipnotizavam quando estava na espiritualidade e ainda continuavam. E o Hilário pergunta ao Aulus então: poderíamos considerá-lo médium? Olha que pergunta interessante, porque é uma situação que acontece muito. Nós percebemos pessoas com situações muito difíceis. E o Aulus responde: de imediato não. Presentemente é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator de importante experiência. Olha a mensagem que o Aulus nos dá. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. E a doença em si, né, quando ele pergunta se é da alma ou do corpo, o Aulus fala que é o desequilíbrio da alma retratar-se no corpo. Então ele, nessa situação, ele fica algemado decorrente da perturbação. E dessa situação lhe advém outras doenças psicológicas, a situação de fracasso, impotência. Enfim, ele vive deploráveis condições patológicas do sistema nervoso numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas. Então, como é doença psicológica, dá a entender no livro que ele se contrai, perde o controle do seu corpo físico e cai, o inutilizando temporariamente para um trabalho digno. Veja que situação. Então, ele retorna à sua casa e o Aulus, o Hilário e o André o acompanham e percebem uma casinha muito simples, pobrezinha, e lá vivia a sua mãe. Uma senhorinha já estava à porta para recebê-lo, a figura materna da mãe, amorosa, para receber o seu filho. Então eles se deparam com o outro irmão, o irmão do Américo, o Márcio, que era alcoólatra, também companheiro do passado. A mãe então diz para o filho: seu irmão hoje está numa situação difícil, venha meu filho, venha. E ela já coloca ele para adormecer no seu quarto e ela então depois iria atender o seu irmão. A família era constituída de Américo, Márcio, Guilherme e Benício, esses 4 companheiros do pai, o Júlio. O Júlio era um homem que estava paralítico, ele era o líder desses 4 jovens que viviam no passado, num local saltimbancos, se aproveitando das pessoas que viajavam. Então ele era o pai dos meninos, era então aquele que coordenava, aquele que incorporou aqueles jovens, aquelas pessoas para a prática do crime. Vivia em situação deplorável. Então, quando o Américo adormece,
ele se encontra, em desprendimento do sono, ele vai até o quarto do seu pai chorar, dizer da situação triste, da dor que ele sentia. Vejam que interessante que ele procura o próprio pai, porque o pai tinha vínculos com ele do passado. E é interessante que ele, então, o pai não percebe a presença do filho, mas ele começa a chorar. E ele diz da dor, da tristeza, ele diz o seguinte para si mesmo: tristes são a velhice, a doença e a pobreza, quando nos avizinhamos da morte. E sob a influência do rapaz, os pensamentos ele assimilava sem perceber, ele também dobrou a cabeça e começou a chorar copiosamente. Os outros irmãos, o Benício e o Guilherme, contam o Aulus, que também viviam em situação muito triste, não gostavam de trabalhar, causando todo esse transtorno. Vejam, meus irmãos, que situação familiar. Essa nobre senhora que o acolheu todos como filhos e o esposo, trouxe todos em uma única encarnação, reunidos num lar muito simples, porque nenhum deles conseguia realmente um trabalho digno, viviam com parcos recursos financeiros. E o pai, mesmo paralítico, sustentava os filhos e a casa com devotamento heróico. E ainda a esposa, também devotada, ela tinha que cuidar dos filhos, de toda essa situação e do marido do paralítico. E contavam então com a jovem Laura, que era abençoada irmã noutra vida terrestre, e os demais, inclusive o Américo, os 4 de trato muito difícil. E vejam que interessante que nesse capítulo conta que a Laura, que era esse espírito que veio para auxiliar esses outros, esse quarteto e mais o pai do crime, podemos chamar do quarteto do crime, quando ela adormece em desprendimento do sono, ela vai até o quarto do pai para ver a situação que ele estava, se ele estava bem. Ela era tão abnegada que mesmo em desprendimento do sono, ela ia ver como é que estavam o pai, como é que ele estava nessa situação. É muito interessante a lição. E o Aulus nos coloca a lição que é para a gente refletir para as famílias em geral, para a nossa existência e para tantas existências que nós nos deparamos. O Aulus diz o seguinte: a expiação do grupo doméstico sob nossa vista é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores, extremamente ambicioso. Asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. É o texto expresso do livro. E vejam que interessante, a reunião de todos para a modificação, para a transformação. E o Aulus diz em relação a Laura: quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira, na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Todos eles, diz o Aulus, estavam emaranhados pelos mesmos pensamentos, envolvidos nessa situação de dor, de sofrimento e de recomposição. Outra coisa interessante é que o final que o Aulus nos coloca da importância que é continuar o trabalho mediúnico, porque o Aulus pergunta, o Hilário pergunta para o Aulus: haverá vantagem na frequência dele no grupo mediúnico com outros médiuns? E o Aulus diz: como não? O progresso é obra de cooperação, consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece. Então eu acho que essa mensagem deixa claro a importância de todos juntos nos unirmos para um propósito do bem, para nos auxiliarmos, para nos protegermos. E aí, comenta aí o que você achou. Estamos caminhando para o final.
lições fantásticas. Assine o nosso canal.